Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TVja, TV de Veja.com e hoje é dia dele, Ricardo Sete, aqui entre nós. Tudo bem, Sete? Tudo, querida. Você? Tudo bem. Temos aí informações importantes envolvendo Cesare Battisti, o terrorista italiano, mas que é visto como amigão do PT, pelo menos do ex-presidente Lula. Amigos, sim, assim, de longa data. Inclusive, é uma foto muito interessante na internet, né, dos dois, um com a mão sobre o outro, assim, bonitinho, né, uma coisa muito fofa mesmo. Aí, isso foi tirado em novembro de 2009 e agora ele pode ser obrigado a fazer as malas e deixar o país. Agora é uma situação, Sete, em que a gente tem aqui a justiça brasileira, a gente tem a justiça italiana e a gente tem um ex-presidente que meteu o nariz no meio da história enquanto presidente e acabou fazendo uma grande lambança envolvendo a política internacional, né? Acabou tratando aí um grande parceiro como uma republiqueta, no caso a Itália. Exatamente. E aí você me explica direito isso aí, porque é uma confusão danada. Na verdade, esse processo que está acontecendo agora não tem nada a ver com o processo de extradição do Battisti. O processo de extradição do Battisti foi uma vergonha para o Brasil, porque ele é um terrorista condenado por 4 assassinatos pela justiça de um país democrático, de uma das democracias mais perfeitas do mundo, com todos os problemas que tem, mas é uma impecável democracia, a Itália. Ele executou essas 4 pessoas entre 1977 e 79? Ele participava de grupos... Organização Proletários Armados pelo Comunismo. Exatamente. Aí a gente já vê, né? Naquela época a Itália estava submetida a problemas de terrorismo de extrema esquerda e de extrema direita. Ele foi julgado, passou por todas as instâncias e a condenação foi mantida. O Supremo Tribunal Federal, quando ele foi tomar conhecimento do processo, decidiu que ele reunia todas as condições para ser extraditado, mas interpretou a Constituição brasileira no sentido que a última palavra caberia ao presidente da República, que era então o grande embusteiro, o ex-presidente Lula. E no último dia do seu mandato, a Sorrelfa ali, correndinho, no último dia 31 de dezembro de 2010, o Lula decidiu que ele ficaria no Brasil. Então, porque as razões alegadas, inclusive pelo então ministro da Justiça, o Tarso Genro, era de que ele seria perseguido na Itália, politicamente. Como se a Itália fosse uma república de banana, como se a Itália fosse uma Cuba, uma Venezuela, etc., que persegue o sujeito pelas suas ideias. Não, ele não seria perseguido, ele seria preso, iria para a cadeia, porque é um país sério, apesar de brincarem muito com a bagunça italiana, é um país sério, ele ia para a cadeia e cumprir pena em prisão de segurança máxima, que na Itália quer dizer isto mesmo, segurança máxima. E para sempre, né? Perpétuo. O Lula, aí que está, ele não poderia ficar prisão perpétua porque o acordo de extradição que o Brasil mantém com os países todos, que cumpram a pena máxima que seria admissível no Brasil, 30 anos. De toda forma, ele foi considerado que a Itália o perseguiria, e coitadinho, ele ficou no Brasil. Aí foi ajudado pelos petistas, intelectuais celebraram com ele, ele morou de graça em casa de amigos de esquerda, arranjaram editora para o livro dele, foi tratado como um herói, o Battisti. Bom, isso é o processo de extradição. Este processo agora, o Battisti pisou na bola, porque o Ministério Público descobriu que ele não está cumprindo o Estatuto do Estrangeiro, a lei que regula a vida do estrangeiro que mora no Brasil. Ele não está com os documentos em ordem, ele não obteve os vistos que ele necessitaria obter, uma série de coisas. O Ministério Público processou, a juíza federal concedeu, deu razão ao Ministério Público e determinou a expulsão dele do país. Não é a extradição. A extradição ele seria conduzido sob escolta policial no avião e entregue para a polícia italiana. Ele determinou a expulsão dele, mas para ser expulso ele tem que fazer o mesmo trajeto que ele percorreu para entrar no Brasil, que ele veio Paris, México, Rio de Janeiro. Ele teria que voltar pelo mesmo caminho. E tem um problema, que ele está na lista da Interpol. Não sei se ele provavelmente não faria isso. De toda maneira, Joyce, aquela coisa da legislação brasileira, tem 1000 recursos ainda, ele pode recorrer para a própria juíza, fazer o tal do embargo declaratório. Se a juíza negar, ele recorre ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, fica em Brasília, com o chamado recurso de apelação,
E esse recurso, depois de, sei lá, 6 meses, 1 ano que for julgado, se ele for negado, ele ainda vai para o Superior Tribunal de Justiça. E nesse ínterim, ele pode sair ali pela fronteira. Eu fiquei pensando nisso, ele pode dar uma escapadela, não pode? Pois é. Quer dizer, a gente está no Brasil, é um país continental, a gente tem fronteira aqui, fronteira acolá, tem o Paraguai bem ali, e aí? Ele pode sair ali até a pé. E aí não é difícil arranjar documento falso em lugar nenhum do mundo, nem em país sério, imagina em alguns dos nossos vizinhos. E aí ele some do mundo, né? E fica dito pelo não dito, e o ex-presidente Lula daria esse belo presente à humanidade. Pois é. O que eu acho bom, pelo menos, eu fico feliz, é que temos aí uma instituição fazendo o seu trabalho, né? O Ministério Público Federal. No caso do Batiste e no caso também do Petrolão, como fez no Mensalão, etc. O Ministério Público está aí cumprindo o seu papel. Como o Brasil tem uma série de esculhambações, de uma legislação fraca, cheia de brechas, e também essa questão toda de fronteiras, etc., pode ser que ele se escape dessa, mas pelo menos a gente tem um consolo de ver que tem uma instituição funcionando, o Ministério Público Federal. Agora, à época, em 2009, o STF acabou empurrando com a barriga essa história, porque o STF poderia ter decidido diferente. E a votação foi muito ali, foi uma briga mesmo, 5-4. Esse foi o placar, 5 votos a favor, 4 contra, para deixar a decisão final para o ex-presidente Lula. Até recentemente, eu cobrei numa entrevista aqui o ministro, né, Aires Brito, sobre esse caso. Ele falou, olha, a lei diz desse jeito. Eu falei, não, mas tem outros ministros que interpretaram diferente, a briga foi muito boa. Quer dizer, o STF poderia ter feito diferente ao invés de jogar isso, né, para o próprio ex-presidente Lula, que acabou terminando o serviço que foi iniciado pelo então ministro da Justiça, o Tarso Genro, né, que entendeu, ele concedeu esse status de refugiado político a Batista. É uma vergonha. É uma vergonha, como se ele tivesse perseguido para uma republiqueta, né? Quer dizer, aí o grande embusteiro, o Supremo ao resolver isso, estava na cara o que ia acontecer. Se o Supremo decide extraditá-lo no MAS, o homem estaria na jaula onde ele merece estar. Mas como remeteu a coisa para o Lula, não podia ter outra saída que não essa óbvia que todo mundo sabia que ia acontecer. Além de tudo, virou herói da esquerda, né? O herói da esquerda. E os caras até hoje contestam as decisões da justiça italiana, dizem que ele seria mesmo perseguido lá, que está tudo bem, etc. Quer dizer, o PT, o Lula petismo sempre tem razão. Né? E sabe o que é engraçado? Que a decisão na época, quando o Tarso Genro acabou estendendo essa mão aí de camarada para o Batiste, a justificativa é que era uma perseguição pela opinião pública. Estava todo mundo preocupado, né? Ele fica depressivo com a opinião pública. Nossa, né? Olha, o assassino, aquele que matou só 4 pessoas, deixou o filho de um dos mortos paraplégico também, quer dizer... É verdade. Tem essa também. Esse importante detalhe que eu esqueci, exatamente. Deixou o filho, levou uma bala. Ficar, né, chateado, deprimido por alguém dizer, olha, você matou 4, deixou um lá, paraplégico, né? Tem exato. Quer dizer, o Lula petismo zela muito pelo equilíbrio psicológico dos seus amigos, mesmo que eles sejam assassinos, né? Agora, isso, Sérgio, não precisa ser lá muito especialista em política internacional, nem na política da nossa republiqueta aqui, para entender que o assunto é puramente político, claro, que as questões são puramente ideológicas, claro, né? E é vergonhoso para o nosso país. Foi uma maneira de dar uma bofetada nas pessoas que não compactuam com essa ideologia que está no poder, né? Foi mais uma maneira, dentre tantas das quais eles lançam mão, apenas. Mas eu no cômputo geral, em relação a esse episódio agora, da expulsão do assassino e terrorista Batiste, estou orgulhoso do Ministério Público e também da juíza que deu a sentença. Bom, alguém salvou a pátria, mas tem os recursos, como você Alguém disse. salvou os anéis, aí se os dedos forem embora, os anéis por enquanto estão salvos. Agora, voltando um pouquinho, Sérgio, a gente falou nessa questão de Batiste, né, e você, claro, participa à vontade, a gente volta a conversar sobre isso durante a semana, né? Você participa pelas redes sociais, Twitter e Facebook, mas eu queria puxar agora um pouco para nossa republiqueta propriamente dita, as questões da terrinha. O clima entre o PT e o PMDB está cada vez mais azedo, cada vez mais tenso. Ontem a presidente Dilma ofereceu um jantar que era para tentar fazer uma DR, discutir a relação com o PMDB, né? Olha, meu amor, veja bem, não foi bem isso que eu disse, querido, né? Vamos tentar fazer as pazes, a gente tem esse casamento há tanto tempo, e aí na divisão dos bens a coisa pode ficar complicada, mas não deu certo.
né? Não deu certo. O Renan Calheiros não apareceu. Não apareceu, a DR não foi uma boa discussão de relação. E aí hoje o presidente do Congresso, Renan Calheiros, nervoso com o Palácio, né, mostrando que a coisa vai de mal a pior, acabou devolvendo aquela medida provisória lá da presidente Dilma, que é a de elevação de impostos. Né? Pegou e falou, é inconstitucional. O PMDB não quer mesmo isso aí. O PMDB não quer. O que eu acho interessante é hoje o Clóvis Rossi, meu velho amigo, escreveu um artigo na Folha de algo que a gente tem conversado muito aqui, Joyce. Parece que ele descobriu agora, mas é uma coisa que a gente tem comentado aqui. O PMDB, na hora que vislumbrar uma frestinha para fazer o impeachment da presidente Dilma, não tenha dúvida que ele vai correr atrás, porque ele vai ficar com o poder. Sem essa coisa chata e trabalhosa que é a eleição, né? Porque o vice-presidente da República é o Michel Temer, o presidente da Câmara dos Deputados, que é o terceiro na hierarquia, é do PMDB, o presidente do Senado é do PMDB. Quer dizer, eles, se chegarem a presidente da República, vão estar com faca, queijo, presunto, tudo na mão. Né? Então, agora, como lembrava agora há pouco, numa conversa na redação, o Augusto Nunes, o impeachment não é uma coisa assim também que você possa produzir no estalar de dedos. Tem que haver todo um clima político no Congresso, na opinião pública e, sobretudo, algo que eu acho que ainda não aconteceu, que a roubalheira que irrigou os cofres de partidos políticos às custas da Petrobras não está claramente evidenciada que incluiu o presidente Dilma. Né? Isso não tem nada ainda nesse sentido. Aliás, não tem nada oficial. O que tem aparecido são vazamentos. Então, é uma coisa ainda, digamos assim, teórica. Mas o PMDB está encrencando muito com a presidente. E se delinear esse cenário de envolvimento da campanha eleitoral de Dilma com o dinheiro sujo, o PMDB vai começar a mudar de lado rapidinho. Já está estressado. E são dois cenários especificamente no caso da presidente Dilma. O fato dela saber isso, disseram os delatores. Ela sabia, né? Sou eu que estou dizendo? Não, vai lá conversar com o Paulinho e o Sérgio. Isso já tem. E o fato de ela não só saber, como eventualmente ter participado e tirado proveito pessoalmente, partidariamente, colocado mais gente para fazer as negociatas todas, né? Então são dois casos diferentes. E o próprio fato dela eventualmente saber precisa ser provado ainda pelo Youssef, né? Com algum tipo de coisa, ou gravação de telefone, com documento, testemunhas que presenciaram alguma coisa. Ele tem que fazer isso até para se beneficiar da chamada, infelizmente, pessimamente chamada de delação premiada, que seria o que em outros países menos burros do que o nosso chama colaboração eficaz com a justiça. Agora, nessa coisa dos países menos burros que os nossos, né? Vamos falar das burrices do nosso, Ricardo Sete. Então, vai chegar a lista de Janot. Esta lista que está com uma contagem regressiva, gente, eu nunca vi. Mas como demora essa lista, hein? É uma atenção pré-lista, né? Esse negócio é impressionante. É uma TPM, não, uma TPP, eu não sei o que é isso. Começou que ela não ia nem ser lista. Sexta-feira passada, nós estamos na terça, ele iria denunciar junto ao Supremo os políticos. Agora já não... daí virou uma lista. Agora a lista não era mais sexta-feira, passou para essa semana... E é uma lista da qual sairão possivelmente alguns inquéritos ainda, não é denúncia. Então, eu sei lá, está demorando muito isso. E aí, gente, a gente tinha uma perspectiva, de acordo com os bastidores, né? Tudo isso é bastidor, mas a política de verdade é feita no bastidor. O resto é para tirar foto. Quando alguém vem e já dá a entrevista propriamente dita, que está tudo acertado. Então, a primeira pré-lista tinha 80 nomes. E aí vai o Janot, pega uma lupa, dá uma olhadinha, olha mais um pouquinho, noves fora, faz as contas. Bom, as boas fontes em Brasília me disseram que não vão chegar a 30. Ah, é? Baixou de 39 já para 30? Então, agora vá saber, né? Porque já era 80, daí caíram para 3 dúzias, daí agora 30. Então tá nesse limiar. O grande fato é que Janot tem a chance de entrar para a história pela porta da frente ou dos fundos. É verdade. A gente tem que considerar que é uma coisa muito complicada, é complexo, são um monte de depoimentos, um monte de documentos, um monte de gente envolvida, uma quantidade fabulosa de dinheiro. Quer dizer, realmente, também a gente tem que entender que o Ministério Público precisa tomar cuidado, até para não fazer o que aconteceu com o infeliz
Aristides Junqueira, procurador-geral da República, que fez uma denúncia inepta contra o presidente Fernando Collor, né? Que acabou não sendo condenado pelo Supremo. Mas o caso é outro, né? Não, claro. Mas o Ministério Público tem que estudar o caso, não pode deixar falhas no processo. Os advogados das empreiteiras envolvidas e certamente dos políticos que vão aparecer são advogadões que são muito espertos, muito experientes. Então não pode ter um furinho ali que é por ali que escapa. Dá para entender isso. Mas o que você falou do Janot, o Janot fez uma declaração interessante para um grupo de pessoas que foi esperá-lo à saída daquela monumental sede da Procuradoria-Geral da República em Brasília, disse que quem tiver que pagar, vai pagar, seja quem for, né? Isso é uma declaração legal, né? Mas ele foi um pouquinho demagogo, quando ele falou assim, se eu estiver na lista, eu vou me investigar. Menos, né? Menos, né? Aí não é demagogia, aí é bobagem, porque não existe essa hipótese. Foi meio bobo, se tivesse alguma coisa contra ele, não seria ele a investigar. Mas, agora mostrou claramente ali aquele vídeo que ele está pressionado. Porque, gente, era um grupo pequeno de manifestantes, tinha ali 20 pessoas. Ele podia não falar nada, né? Ele podia ficar lá na procuradoria bem quietinho. Ele desceu, pegou o cartazinho, posou para foto. Tá assim, todos os jornais hoje, tá aí lá. Eu não teria posado para foto. Tá fotinho, né? E tem ainda a gente que assinou ali, né, no cartaz, etc e tal, deu as declarações, falou algumas coisas que mostraram um pouco de tensão, ele tentando passar um recado de que vai fazer a coisa direitinho e ao mesmo tempo fazendo essa declaração boba aí, dizendo que se investigaria. Agora, o grande medo é que ele nivele as coisas por baixo, não é, Sete? Porque se ele oferece inquérito para todo mundo, né? Do camarada que apareceu lá, que recebeu propina no negócio X lá em 1900 antes de Cristo. E a questão do Petrolão, que é muito mais do que um projeto, um processo de corrupção, é um golpe, é uma tentativa de golpe, que é um ataque à democracia, são coisas diferentes. Gente, quem rouba galinha, rouba galinha. Quem chefia quadrilha, chefia quadrilha. Há crime e há punição para todos os tipos de crime. Então, não dá para fazer essa coisa que o PT diz, não, porque senão a gente chega lá em Peru Vaz de caminha. Não, porque sempre teve corrupção nesse país, sempre teve corrupção nesse país, mas são coisas diferentes. Esse deputado de terceira categoria, Luiz Sérgio, que é o relator da CPI do Petrolão, que já quer investigar o governo do presidente Fernando Henrique, porque teve um sujeito da Petrobras que declarou, que admitiu ter recebido... É o Pedro Barusco, o Barusco, lá que, então, né? Quer dizer, isso o PT não tem vergonha na cara, essa que é a verdade, vamos falar sério, né, pô? Está uma coisa escandalosa, uma coisa escancarada, cometida durante os governos Lula e Dilma, querendo pegar o presidente Fernando Henrique, por causa de um diretor da Petrobras. Então tem roubalheira até pelo Eduardo Cabral, Tomé de Souza, sei lá. Mas é uma estratégia muito clara, e é só quem não quer ver, que não enxerga. É para diluir, para criar bagunça, para confusão, para criar encrenca. E não se chega nenhum tipo de punição. Exato. Revela tudo por baixo. Então é todo mundo igual, vamos deixar como está mesmo. Porque desde que a família real portuguesa chegou aqui, tem corrupção. Então pronto, então não se investiga, não se pune, não se faz nada. É verdade. Não é? É uma falta de... Eu desculpe o exagero, se for o caso, mas é uma falta de vergonha na cara, viu? É o fim da picada. Os caras têm que ter um pouquinho de compostura, santa mãe de Deus, sabe? O pessoal do PT não tem compostura. Cadê aquele PT que achava que era a palmatória do mundo, os donos da honestidade, os monopolistas do patriotismo? Onde é que está essa gente? Cara de pau, safado, sabe? Bom, a gente vai ver um trechinho do vídeo em que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, faz aí a promessa de que vai investigar todo mundo, até ele mesmo, se fosse necessário. Vamos dar uma olhadinha. Vamos trabalhar com tranquilidade, com equilíbrio, e quem tiver que pagar, vai pagar. Nós vamos apurar. Isso é um processo longo, está começando agora. A investigação começa. E nós vamos até o final dessa investigação. Se eu tiver que ser investigado, eu me investigo. Bonitinho, né, procurador? Gente, Procurador-Geral da República, esse homem é um dos homens mais importantes do Brasil. Só tem um Procurador-Geral da República. Você tem adjuntos, mas geral é um só. Só um, não é igual o ministro, não, que tem 39. Você tem uma figura dessa, apenas uma. Esse homem pode fazer história entrando pela porta da frente, como eu disse aqui, ou pela porta dos fundos. Pode ser pelego do Planalto, ou pode ser um homem de coragem que diga o seguinte, olha, nesse caso aqui, cabe denúncia. Nesse aqui não, inquérito que eu não tenho certeza. Se eu não tenho certeza, não vou fazer bobagem, mas também não vou prevaricar, não. Porque na função de chefe do Ministério Público, ele tem que cumprir
a função dele. E a função dele é, tem prova? Denuncia. O Ministério Público é o encarregado de zelar pelos interesses da sociedade e pelo cumprimento da lei, né? Da sociedade, não do Planalto. Exato. Ao contrário do que muita gente pensa, o Procurador-Geral da República, ele é interlocutor do Ministro da Justiça, mas ele não é subordinado ao ministro, no caso, José Eduardo Cardoso. O Ministério Público é quase um poder independente, é um poder autônomo, é quase independente. Falo até como com a experiência de meu pai foi Procurador da República. Aliás, não levava desaforo para casa e não tinha medo de nenhuma cara feia. Não fazia o jogo de ninguém. Se alguns fossem como meu pai, estava bem, essa coisa estava bem. Então, eu acho que o Antônio Fernandes de Souza, o Procurador da República, que começou a denúncia, que apresentou a denúncia do Mensalão, e o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, que sustentou o processo no Supremo, foram pessoas que entraram pela porta da frente. Se o julgamento terminou aquém do que a gente desejaria, né, com essas penas brandas e tal, foi por causa daquela questão dos embargos declaratórios decididos por o voto do ministro Celso de Mello, que propiciaram que vários quadrilheiros não fossem condenados às penas, as penas duras a que poderiam ter sido. Mas o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, embora nomeado pelo Presidente da República, ele passa pelo crivo do Senado e aí assume. Ele não é subordinado nem ao presidente, nem a ninguém mais. Ele é autônomo. Tem condições de cumprir seu dever para com o país e para com a Constituição, sem fazer média com ninguém. Não precisa de ninguém. Ninguém pode atingir o Procurador-Geral da República. Nem vai mandar ele embora. Ninguém pode demitir, vai embora. Ele tem função vitalícia também. Não pode ser removido, não pode ser, ele não pode ser alvo de nenhum tipo de represália, a menos que ele cometa um crime. E tudo isso justamente para garantir que ele tem isenção Era momento dele se tornar um gigante, um herói do país. Exatamente. Se ele for até o fim disso aí. Espero que sim, né? Espero que sim. No Brasil a gente não tem muita vocação para herói, né? E como eu costumo dizer, bom exemplo não pega, né? Então, os exemplos dos anteriores, seria interessante que fosse seguido. Muito bem, babau. Acabou, Sete. Muito obrigada. A gente conversa na semana que vem. Se Deus quiser. E para acabar aqui Aqui Entre Nós desta terça-feira, eu quero usar uma frase que o Sérgio Moro, que é o juiz da Lava Jato, usou numa aula que ele deu um curso no Paraná, em que ele não falou da Lava Jato, não, mas ele falou da lavagem de dinheiro. Ele não pode falar da Lava Jato numa aula como essa, obviamente. Ele é o juiz desse caso. E ele disse o seguinte: para encontrar o chefe, siga o rastro do dinheiro. É isso mesmo. É uma bela frase. Uma bela que, frase. assim, diz muito e diz tudo. Diz tudo, exatamente. O juiz está fazendo o papel dele, né? O juiz está fazendo. Agora, as instâncias superiores, aí, o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, poderiam bem seguir essa linha, né? Muito bem. Muito obrigada pelo carinho de todos, pela companhia. Quem te veja, tvdeveja.com, onde a gente tem lá do show, a programação não para. Então, para acabar, guarde essa frase. Para encontrar os chefes, siga o rastro do dinheiro. Obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã cedinho. Nem tão cedinho, né? 9 da manhã já deu tempo de fazer muita coisa, acordar, correr, ler todos os jornais. Para mim é madrugada, é madrugada. Já deu tempo de fazer muita coisa. Madrugada para você, para mim já está na hora do almoço quase. 9 da matina, que é isso. Mas amanhã a gente se encontra às 9 no Giro Verde exclusivo com os nossos colunistas, com a participação de Ricardo Sete. E amanhã, aqui nos estúdios comigo, Marcelo Madureira. E não se esqueça, corre para as nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, e você participa à vontade, inclusive nas redes sociais de Ricardo Sete, nas minhas, de Marcelo Madureira, de Veja. Corre, participa, fala com a gente e manda recado para mim também. Porque quem não tem rede social, eu fico dando recadinho. Você sabe que eu convenci Marco Antônio Villa a estar no Facebook e no Twitter. Historiador é um bicho que demora um pouco para, né, essas coisas de modernidade, para historiador, é uma coisa assim, olhando muito passado, que seduz muito, né? Mais uma década depois, eis que Marco Antônio Villa está no Twitter e no Facebook, ó. Estrelinha para mim, Ricardo Sete. Você consegue tudo, né? Você consegue tudo. Tchau, gente. Obrigada. Até amanhã.